Olá pessoal, eu sou Ana Paula Montemor, nutricionista materno-infantil, e hoje eu tô aqui para nossa primeira aula do Escolhas Inteligentes. Então, só para lembrar vocês que a partir dessa semana, toda terça-feira às 15 horas, eu vou fazer uma aula nova sobre um alimento e as diversas opções que tem no mercado. Então, fique ligadinho no meu canal para você ficar por dentro das novidades. Então, começando essa primeira semana, eu trouxe as opções que a gente tem no mercado sobre o leite. E aí eu trouxe a opção de longa vida, do leite em pó, do leite pasteurizado e do leite de saquinho, e vou explicar para vocês mais ou menos como funciona o processo de cada um e qual é a melhor opção para sua família. Começando então pelo leite UHT, que é o nosso conhecido leite longa vida, por ele ter um período de prateleira um pouco maior do que os outros. Esse leite ele passa também por um processo de industrialização, e aí ele é levado a altas temperaturas, até mais ou menos 150 graus, e baixada a temperatura em um rápido período de tempo. Com isso, é um processo químico, ele vai ter algumas perdas nutricionais, e aí, para ele durar tanto tempo na sua prateleira, se você ler nos ingredientes, ele leva alguns aditivos químicos. Então, no caso, todas as marcas, na verdade, levam esses aditivos. Então, lendo os ingredientes, a gente tem leite, e aí a gente tem 4 tipos de conservantes, que é citrato de sódio, trisfosfato de sódio, monofosfato de sódio e disfosfato de sódio. Quer dizer, 4 tipos de conservadores à base de sódio, e que aí vai elevar bastante também a quantidade de sódio dele. Para vocês terem uma noção, um leite normal tem mais ou menos uma média de 80 miligramas de sódio. O leite longa vida vai ter mais ou menos, esse daqui tem uma média de 130. Então é quase o dobro de sódio de um leite normal. Aí depois, passando por outro processo, a gente tem a opção do leite em pó. O leite em pó, ele passa também por um processo, né, de alta temperatura, de desnaturação de proteína e tudo isso. Só que o leite em pó, como ele não tem água, ele não estraga tanto, ele não leva conservantes. Se a gente lê os ingredientes, ele tem o leite mesmo. Alguns são enriquecidos com vitamina, e aí vai contar, né, nos ingredientes algumas vitaminas que eles têm, mas o leite em pó não leva conservantes, então é uma opção às vezes melhor do que o leite que tem muito sódio, né? Aí, passando para esses outros tipos, a gente tem os leites pasteurizados. Antigamente a gente tinha aquelas opções de leite A, B e C, e na verdade isso mudou na legislação brasileira. Hoje em dia é só leite pasteurizado, não tem mais essa diversificação. Mas a diferença entre os leites, na verdade, que eles estão começando a mudar agora, é que o leite A ele tem uma rigorosa legislação sobre higiene. Então a diferença que a gente tinha, na verdade, dos leites A, B e C é a legislação referente à ordenha, porque no caso do leite A, a ordenha é totalmente mecânica, ele já passa por um processo de pasteurização no local que é retirado esse leite, enquanto que o leite B, ele também é feito mecânico, mas ele pode ser transportado, e aí a pasteurização seria feita num outro local. E o leite C, que era o antigo leite de saquinho, a ordenha podia ser manual mesmo, poderia ser transportado em temperatura ambiente, não tinha uma legislação com controle de temperatura, e poderia ser pasteurizado em outro local. Então, mas hoje, como já não existe essa legislação mais, então todos os tipos de leite pasteurizado hoje são iguais. A gente não tem mais essa diferença do leite A, B ou C. Então, o leite pasteurizado, esse processo de pasteurização, na verdade, é um pouco diferente do HT. Ele é elevado a 75 graus mais ou menos e depois volta a ser resfriado. Já o HT ele é elevado a 150 graus. Então esse daqui não tem tanta perca como o leite UHT. Mas ele também tem desnaturação de algumas proteínas e perda de algumas enzimas. E é por isso que hoje em dia fala-se tanto em intolerância à lactose ou alergia, né, à proteína mesmo do leite. Por quê?
Porque antigamente as pessoas consumiam muito o leite de vaca mesmo, né? E hoje não. Hoje a gente consome os leites processados e que não tem a mesma digestibilidade e nem mesma quantidade de proteína e quantidade de nutrientes mesmo, né, que tinha antes. Para vocês terem uma noção, mesmo o processo de pasteurização, ele perde 50%, por exemplo, da enzima fosfatase, que diminui em 50% a quantidade de cálcio, por exemplo, do leite. Então, a quantidade de cálcio antigamente que as pessoas consumiam era muito maior. Hoje em dia, a quantidade de cálcio não é tão mais importante assim, só no leite. E lembrando que assim, o leite não é a única fonte de cálcio que a gente tem. A gente tem cálcio em vários legumes, várias verduras. Então, se você tiver uma alimentação equilibrada, a gente consegue também retirar de outros lugares. Então, só lembrando, pessoal, o leite UHT então, passa por um processo de alta temperatura e tem um monte de conservante à base de sódio, tem mais ou menos o dobro da quantidade de sódio dos outros, tá? E aí esse não tem conservante, mas passa por um processo muito mais químico. Então a melhor opção que a gente tem hoje são os leites frescos mesmo, que normalmente são os leites que a gente encontra nas padarias, né, nos supermercados. E então, como não tem diferença mais de A, B e C, então seria ou a garrafinha ou o próprio saquinho mesmo, que até tem um melhor custo-benefício para a família com relação ao bolso. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários qualquer coisa, que na quinta-feira, às 15 horas, eu vou estar fazendo uma live aqui na página, respondendo a todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então eu te aguardo lá quinta-feira.